Olá pessoal, sou Flanker Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar a gravação, deixa o seu like, porque o seu like é muito importante para que outros tenham acesso na plataforma do YouTube, né, da gravação dessa live, desse, desse contexto, né, dessa gravação. É, há pouco, na última gravação, eu havia falado de um canal chamado Brasil Paralelo, né? Que é um canal que desconstrói a história, tenta reconstruir de outra forma. Por exemplo, outro dia eu vi eles se basearem, né, que a ditadura militar não foi ditadura porque no livro do torturador, Brilhante Ustra, né, A Verdade Não Contada, é que era o fato, né, o fato mais condizente da história da ditadura militar. E aí destruía aquele livro do torturador, destruiria todas as construções, né, epistêmicas, históricas, de grandes historiadores do mundo, inclusive, como Hobsbawm. Não é? E o engraçado é que eles usam, né, de métodos, por exemplo, quando eles falam de Che Guevara, né, que ele era assassino, lá, eles citam cadernos de Che Guevara, 40 volumes. Não cita página, não cita que caderno, né? E aí passa a ser uma pesquisa, uma pesquisa bem cínica, né? Porque ele não dá nem oportunidade para o cara ver se realmente Che Guevara escreveu aquilo ou não, né? E eu prometi que ia falar sobre dois personagens que eles atacam, que são personagens, né, que deveriam ter um pouco de respeito, né? Porque são personagens que são respeitados, são brasileiros respeitados no mundo todo, no mundo inteiro, né? Então eu vou falar primeiro de Paulo Negros Neves Freire, Paulo Reglos Neves Freire, né? Pernambucano, é, o educador, né? Que outro dia Eduardo Bolsonaro disse que o método Paulo Freire afundou o Brasil. Ele nem sabe, né, que Paulo Freire foi exilado. Ele foi perseguido no Brasil, né? Quando o método dele de alfabetização em 40 horas estava sendo construído, né, pelo governo João Goulart, a ditadura veio e derrubou o governo e ele teve que sair do país, né? Em 68 ele vai publicar esse livrinho que assusta a direita, Pedagogia do Oprimido, né? Esse livro, ele vai correr o mundo. Esse livro, Pedagogia do Oprimido, eu tenho que pegar a folha aqui porque é muitos países, né? Não deu tempo de ver os países da África também, que são... Mas na Europa ele influencia a educação. Na Finlândia, né? Eu peguei aqui, na Finlândia existe estátua de homenagem para ele. Mas ele tem centro de estudos na Finlândia, na África do Sul, na Áustria, na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra. Nos Estados Unidos, também, e nos Estados Unidos, a escola com maior índice de qualidade usa o método Paulo Freire e é uma escola pública que é frequentada pela classe trabalhadora. É a melhor escola pública de classe trabalhadora, a melhor escola de segundo grau, de ensino médio dos Estados Unidos, né? Esse outro livro, então, Pedagogia da Autonomia, aí deixa os direitistas doidos, né? Por quê? Paulo Freire defende que a educação não é um depósito bancário. Você não pode enfiar conhecimento na cabeça do aluno. A pedagogia, né, a formação, tem que partir através do conflito dialético, né? Ele fala a famosa frase, né? A educação parte da dialética e dialógica mediada pelo mundo. Não é? Então a obrigação para Paulo Freire na educação, que ele, influenciado por Gramsci, aí mata os caras também, né? E Gramsci é influenciado por Karl Marx, materialismo histórico, né? Aí eles morrem do coração, né? Gramsci vai dizer da função da educação que casa com a formação de Paulo Freire. Por quê? Porque Paulo Freire, ele acredita que
a gente só vai dar oportunidade para a classe trabalhadora a partir do momento que a gente ajuda, mediando o conhecimento, a construção de um cidadão crítico e reflexivo. Isso é essencial, que sai em todas as falas, né, de qualquer marxista no mundo. Ele tem que ser crítico e reflexivo, se entender como classe, perceber a exploração que sofre, né? E esse borra-botas do Brasil Paralelo, né, professor de xadrez, né? A formação dele é professor de xadrez. Eu não sei se existe universidade de xadrez, vou procurar depois. Se eu encontrar uma universidade conceituada de xadrez, eu aviso para vocês. Né? Mas ele desconsidera que Paulo Freire influencia todo esse país. Mas não só isso. Paulo Freire é o terceiro autor mais citado no mundo em trabalho de humanas. Ele não citou isso. Então ele está usando do mau caratismo para desqualificar, né, tudo isso. Mas Paulo Freire vai além. Ele é dezenas de vezes homenageado pela Unesco. Mas ele vai além. Ele tem 37 títulos de doutor honoris espalhados pelo mundo. Inclusive no país que eles... né, o Brasil Paralelo, ligado aos bolsomínios, né, que é ligado a Bolsonaro, que é vassalo de Donald Trump. Nos Estados Unidos, ele é autor usado em qualquer universidade de formação de humanas. Né? Esse livro, Ação Cultural, foi publicado no tempo que ele era professor de Harvard. Foi publicado por Harvard. Né? Pedagogia do Oprimido foi publicado em outra universidade dos Estados Unidos. Pedagogia do Oprimido deu, né, deu projeção mundial para o educador. Né? Na Finlândia, uma professora diz, né, uma professora doutora, né, a Finlândia utiliza do método Paulo Freire, é um dos países, né, de qualidade de vida do mundo, né, que Paulo Freire tem amor, né, amor pela educação, né, do explorado, para que ele deixe essa condição. Ele luta com amor para que o explorado saia da condição do explorado, né, e se liberte, conquistando, né, os seus direitos de exercer a sua cidadania. Aí ela vai mais além. Se todos os educadores do planeta utilizassem do método Paulo Freire, o mundo seria mais feliz. E, né, assustadoramente, o Brasil nunca utilizou do método Paulo Freire. A gente fala muito, mas a gente não trabalha o método Paulo Freire. Inclusive, foi uma falha grotesca do governo do PT a não levar, né, o método Paulo Freire para as escolas quando esteve no poder. Paulo Freire, e aí ele faz uma crítica, ele tece uma crítica que Paulo Freire fala que não aceita essa safadeza capitalista, né, que existe hoje, né, que vê os homens como números e não como seres humanos. O cara, já tem uma esquerdinha aí. Mas ele está falando de esquerdinha e ele é direitinha. Né? A direita não gosta da visão da esquerda. A esquerda, ao contrário, vê a direita como exploradora. Né? A ordem capitalista é exploradora. Como está o mundo hoje? Né? Olha o Brasil. O Brasil tem 5 homens, só 5 homens, possui patrimônio igual a 50% da população. Isso se chama desigualdade social. Porque isso vem da exploração. Marx, é mais-valia. Né? Da onde parte a mais-valia? Do trabalho. Uma explicação simplória, eu falei na live passada, eu vou falar de outra simplória. Um motorista de ônibus, nenhum dia ele paga seu salário. E os outros 29 dias? Para quem fica? Isso é mais-valia. Né? Soa como cacofato
Quando o capitalista diz, ele que. O Bolsonaro, por exemplo, os empresários pagam muito impostos, né? O trabalhador vive numa boa. Que isso, cara pálida? Quem gera capital é o trabalho. E vai mais além. Porque o trabalhador é explorado, e explorado que é, ele gasta tudo no final do mês. E o maior ganho de arrecadação do governo é sobre os impostos do arroz e feijão, da carne, né, do consumo. E esse imposto arrecadado do consumo, o governo separa o superávit primário para pagar o quê? Os juros da dívida. Quem paga, então? A classe trabalhadora. Né? E Paulo Freire só quer que as pessoas percebam isso. E para eles que se perceberem isso, é crime. Então, é crime, né, o professor ensinar o aluno da classe trabalhadora a pensar. Eu já me entendo há muito tempo e entendo que o aluno tem que, ele não vai sair da escola professor de matemática, de português, de história, mas ele tem que sair crítico e reflexivo. Ele tem que sair com a capacidade de se empoderar da sua cidadania. O que é cidadania? É você poder exercer seus direitos civis, políticos e sociais, que estão na Constituição. Quais são os direitos civis? Né? Propriedade, ter direito a acesso à moradia, acesso à casa. Né? O que é direito social? Direito social é educação de qualidade, ter um sistema de saúde de qualidade, ter um sistema de água, de tratamento de esgoto de qualidade. E direitos políticos, votar e ser votado. Né? E com capacidade crítica, a gente elegeria pessoas que estão no poder hoje. Como é que o jovem, né, consegue eleger um senador que odeia pobre? Né? O pobre das periferias do país elege um Blairo Maggi, que é, por exemplo, um governador, já foi governador, senador, né? Destruidor de florestas. E trabalhador ajudou a eleger o governador de São Paulo, João Dória, que odeia pobre. Né? Não sei se vocês conhecem o episódio que ele mandou a empregada doméstica dele, uma das empregadas, que ele contratou quando ela tinha 54 anos, ela estava com 66, ela fazia o trabalho de lavar os tapetes. Imagina os tapetes da casa do Dória, que é uma mansão. Né? Fora isso, ele trazia de fora para ela lavar também. Né? Então era quase um trabalho análogo à escravidão. E aí, certo, né, depois de 12 anos de trabalho, essa mulher ficou doente, ela desenvolveu tendinite e um problema de deslocamento da bexiga. Teve que fazer a cirurgia, né, um tratamento do braço, ela é uma idosa. Ele não respeita idoso, não é? O médico deu 15 dias de atestado para ela, ela voltou na perícia, o médico falou, só não está bem ainda. O médico, e ele não é médico, deu mais 10 dias. Ele mandou ela embora no meio da licença médica. Agora pergunta se ele lava tapete. Mas a velhinha, né, ganhando pouco, né, tem que lavar os tapetes da mansão dele e da mansão dos amigos. É claro que ela ficou doente. Ela está sendo uma explorada. É isso que o capitalismo faz, explora. Sistema maravilhoso. Eu já falei na live anterior. Metade do planeta não tem segurança alimentar. Né? O índice de mortalidade em alguns países é assustador sobre o nível, sobre o ritmo, né, capitalista. Né? E o capitalista o capitalismo vai se adaptando. Né? Ele parte do liberalismo de Adam Smith, mas eles percebem que Adam Smith é ético. Né? Porque ele acredita. Essa frase, a mão invisível do mercado, não é uma frase maléfica. Né? Ele está no momento do parto do tal do capitalismo, da tal da ordem burguesa industrial. Ele não sabe ainda o que vai acontecer 100 anos, então ele está escrevendo na realidade ali. A mesma coisa a Revolução Francesa, ele morreu em 1793.
engano, mas é isso. 1793, pouco tempo, a Revolução ainda estava em andamento, a francesa. Ele não vai saber que a burguesia fechou, né, a porta da cara da classe trabalhadora, que auxiliou no processo de revolução que derrubou a aristocracia. Né? Como os caras. Aí os caras vêm na perversidade, né? Comunismo, Stalin, ditadura, blá, blá. Meu, se for falar dessa forma, a gente pega o neoliberalismo, que foi a invenção, né, da escola austríaca, de Mises Hayek, né, para poder transformar em maléfico o liberalismo, que não dava acesso, né, a essa exploração do mundo hoje. Como é que está o mundo hoje? 7 milhões de seres humanos detêm 80% de toda a riqueza. Né? Se todos os países do mundo pudessem ter acesso aos bens de consumo, por exemplo, do Japão, a gente precisaria de 8 planetas Terras. Né? A publicidade, ela está em toda parte, mas as pessoas não têm acesso. Então a publicidade é uma das indutoras da criminalidade. Porque o jovem pobre e o jovem rico, eles têm as mesmas necessidades. A diferença é que um tem dinheiro e o outro não. Mas eles querem a mesma coisa. E você não adianta pegar um jovem em formação, né, informação mental, né, porque o cérebro amadurece depois dos 20 anos. E aí vai uma dica, né? Depois dos 25 a gente começa a perder em cerca de 10 mil neurônios por dia. Né? Se fumar, se beber, aí é pior. Né? Então, como acabar, né, diminuir essas diferenças, né, essa desigualdade gritante? É claro que é com uma educação que dê empoderamento para o jovem. E o empoderamento crítico, o crítico político, o crítico filosófico, o cara vai olhar pro opressor, jamais vota nele. Como eu vou votar se eu sou classe trabalhadora num cara que não me representa? Né? E aí eles qualificam a obra de Paulo Freire como política. O homem é um animal político. A obra do Paulo Freire, né, tem certa semelhança com a obra de Sócrates, lá na Grécia Antiga, que foi condenado a tomar cicuta porque ensinou o jovem a pensar. E o jovem pensando começou a criticar a ordem estabelecida. E a ordem estabelecida hoje no nosso país é cruel. Um cara abre uma garrafa de vinho num restaurante a 100 metros de uma favela que custa 100 mil reais, enquanto na favela tem um monte de gente passando fome. Isso não é justo. Né? E por pensar dessa forma, Paulo Freire é criticado pela direita toda. Por quê? A direita acredita que a educação tem que ser baseada na disciplina e hierarquia. Para quê? Para quando o menino, filho do trabalhador crescer, ele tem que ser sim senhor e não senhor, se submeter, né, ao burguês, porque o burguês é que manda. Ele não pode criticar nada. Ele tem que dizer sim senhor, não senhor, parafraseando inclusive ordem e progresso da bandeira, né, que é o pensamento de Augusto Comte do positivismo. Ordem do povo, ordem é submissão, né? Como o presidente Bolsonaro bateu continência para os Estados Unidos, né? Inclusive eu não sei como ele conseguiu, né, bater continência com uma bandeira cheia de vermelho. Né? A nossa, né, odeia vermelho, mas a continência para a bandeira vermelha dos Estados Unidos, ele bateu, né, com paixão. Né? Ele não sabe que vermelho na humanidade é sacrifício. Né? Que Jesus foi pregado na cruz, não escorreu o sangue vermelho. Né? Gandhi, quando foi assassinado, né, que derrubou o imperialismo inglês sem levantar armas pela desobediência civil de Alex de Tocqueville, que eu já havia falado numa das lives anteriores, né? Alex de Tocqueville, né, influenciou Gandhi, e Gandhi influenciou Martin Luther King, né, que também através da desobediência civil, sem reação, né, típica da direita, né, a reação ou da ofensa moral ou da ofensa armada, né? Vale lembrar, por exemplo, que dentre
os líderes do movimento de igualdade racial nos Estados Unidos, era Fred Hampton. Dizem que ele morreu no tiroteio, né? Mas só que no quarto que ele estava, entrou 100 buracos de bala. E para fora saiu um. E a perícia analisou, calma aí, mas essa bala que saiu é das mesmas armas que atiraram para dentro. Né? Então tentaram simular, né, uma patifaria, né, na linguagem popular, de que o menino de 21 anos tinha resistido à polícia. Né? E quem sobrou do movimento, né, de pacificação. Né? A gente precisa ver, tem um filme do Martin Luther King também, né? E esses caras, todos esses caras que deram uma certa contribuição amorosa, uma certa contribuição de libertação para a humanidade, eles morrem. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Jesus de Nazaré, você pega uma série, os apóstolos até de Cristo, todos morreram. Por quê? Por defender igualdades, direitos. Né? Chico Mendes morreu por quê? Ele está defendendo a natureza, que é uma essência de Deus, que o cristão Jair Bolsonaro está deixando rolar solta a queimada. Né? E fica antagônico também, a minha bandeira nunca será vermelha, verde e amarela. E aí o cara pálido, cadê a atuação agora? Né? Não entende nem o significado de patriotismo. Patriotismo é amor pela pátria e pela sua riqueza. Não essa doação, essa ser vergonhice, como Paulo Freire dizia, essa ser vergonhice do capitalismo. Paulo Freire acreditava, e aí eles odeiam. Ele defendia o movimento sem terra. Ele morreu em 97, ele dizia, eu tô feliz de estar vivo. Hoje, o último depoimento dele, eu vou ver se, a última entrevista, eu vou ver se coloco aí nessa gravação, que é uma coisa bonita, né? Que ele está feliz, né, com o movimento sem terra. Isso é libertação. Ele gostaria que tivesse um movimento sem amor, sem justiça social, sem paz. Isso Cristo fazia. Qual é a luta dele? É pelos pobres. Paulo Freire faz isso. E quando ele falou, quanto mais, né, ele olhando para a miséria das favelas de Recife, né, ele fala, quanto mais li os alongamentos de Marx, mais me identifiquei no camarada Cristo. E fala a seguir, ninguém vai para lá por transcendental se não for pelo mundo. As nossas ações aqui determinam a nossa ida para lá ou nossa descida para cá. Imagine o explorador, né? Um dia eu vou falar de um pastor que eu vi uma gravação aí, que lugar ele deve ir, né? Que ele chama os caras de mau caráter, de moral, porque o pobre não tinha dinheiro para dar dízimo, né? E o dízimo não é nem cristão, o dízimo é judeu. Ok, pessoal? Essa foi minha participação. Eu fico indignado quando falo de Paulo Freire, principalmente pegar um professor de xadrez, né? Ele provavelmente nunca leu. Alguém falou, ó, tem esse trecho aqui, ataca esse trecho. Né? E aí ele vai lá e ataca. Isso é que nem um filósofo que tem, eu prefiro não falar o nome, um doutor em filosofia aí, né, que só lê né? Isso aqui já quer criticar o cara. Ok? Até a próxima.